Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Maite, da Faculdade de Agronomia e Zootecnia. Vou apresentar para vocês o nosso próximo palestrante, o Lisane. Ele é agricultor agroecológico assentado da Reforma Agrária, militante do MST e da Reforma Agrária desde 1995. É feirante da Feira Agroecológica do Bonfim, Feira da Ecologia do Bonfim, desde 2018. Atual presidente da Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar. Atua também como agente territorial do NDA, responsável pelo território da região metropolitana de Porto Alegre. É pós-graduado em especialização em agroecologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Viamão. Por favor, Uli Zani. Bom dia a cada um, cada uma dos presentes. Saudar, então, primeiramente, a Cipogs, organizadora desse evento. Saudar a Cipogs pela figura da Michele, que é também do Ministério da Agricultura, aqui do Rio Grande do Sul. Quero saudar os professores aqui da Faculdade Veterinária, e todos os estudantes, aí, pessoal que está ajudando na organização, que a gente sabe que organizar um evento dá bastante trabalho, né? não é bem assim. Quero saudar cada uma dos estudantes que aqui estão, a importância disso, né? Estarem participando de um evento e estarem com a mente aberta, né, para estarem ouvindo e refletindo sobre as questões que a gente vai estar apresentando durante o dia. Quero fazer uma saudação bastante especial também a meus colegas do assentamento. Quero que se levantem, são agricultores e agricultoras do assentamento do CEPE, que fazem a agroecologia no dia a dia. Saudar o Sidney Petros, que também está lá fora, está cuidando da feira. Prestigiem a feira, tá, gente? Depois. Avisa que tem um intervalo de detalhe intervenção. Tá. A coordenação está avisando, então, que aproveitem a hora do meio-dia, início da tarde, porque vai ficar até meia-tarde, 2h30, 3h, né? Então, não adianta querer deixar para fazer o sexto na hora de ir embora, porque aí já não vai estar lá. Então, aproveitem na hora do intervalo, meio-dia. Comprem tudo, tá, gente? Deixa de voltar com isso tudo e ir embora para casa. Pois bem, feitas as apresentações, vamos lá. Pessoal, eu fiz uma apresentação, aqui não se baseie muito, porque eu vou ter que ainda melhorar minhas habilidades computador, então não é uma apresentação assim, toda bonita, como vocês estão acostumados, é mais que ter um roteiro mesmo, para mim poder seguir. Minha intenção, fundamentalmente, é dar um panorama das políticas públicas existentes em relação à agroecologia. Muito mais do campo da prática do que propriamente do campo teórico. Por que da prática? Porque, como eu disse na minha apresentação, eu sou agricultor agroecológico e eu lido com essas políticas que existem para a agroecologia desde sempre. Então, a minha ideia é, evidentemente, trazer a questão das leis, né, a operacionalidade delas, mas trazer considerações e trazer elementos para reflexão em relação à política pública, né, para a agroecologia. Então, vamos lá. Vamos ver se eu aprendo a lidar com esse bichinho aqui. Isso. Acho que penso que a primeira questão que é muito importante a gente compreender é que o Estado brasileiro tem uma política hegemônica para a agricultura, que nós conhecemos como agronegócio. Essa é a política hegemônica. É para isso que existe um plano safra estimado agora para o próximo ano de 700 bilhões de reais. É para isso que você tem empresas multinacionais que pesquisam sementes transgênicas.
É para isso que você tem um Congresso que tem uma bancada ruralista, que é a maior bancada de deputados, para defender essa política de produção de commodities. Até aí, há concordância? Há alguma discordância, melhor dizendo? Essa é a política hegemônica, né? É aí que, por exemplo, você pega, todo mundo sabe o que é o IRGA no Rio Grande do Sul, né? Instituto Rio Grandense do Arroz. E aí, só fazer uma ressalva, aqui quando eu falar, eu não estou a ponto de fazer críticas, eu estou fazendo considerações, trazendo elementos para que a gente possa, a partir disso, refletir e verificar, né, tirar suas próprias conclusões. Então, veja só, o IRGA, né, é um órgão estadual. O que o IRGA tem feito, principalmente em matéria de pesquisa? Pesquisando, ele é um instituto para arroz, evidentemente, mas também trabalha com desenvolvimento de pesquisas de outros grãos que são para vários, no caso a soja, mas melhorias de grãos mutagênicos. Então, ele pega material, inclusive materiais que são desenvolvidos pela Embrapa, e faz a mutagenia, que é o quê? É transformar um grão, né, de arroz resistente a herbicidas e agrotóxicos. Então, esse é o papel que o Estado tem cumprido. O IRGA tem alguma variedade adaptada a arroz orgânico, a cultura orgânica? Não. Não. Inclusive, Michele, não sei se sabiam, as sementeiras não querem mais produzir grãos que não sejam mutagênicos. Então, fica cada vez mais importante o papel, né, de nós, enquanto movimentos populares, pensar em estratégias da semente, porque daqui a pouco não vai ter mais semente que não seja mutagênica. Isso é uma preocupação muito grande. Enfim, estou fazendo essa ressalva porque é isso, gente. A política hegemônica para a agricultura é o agronegócio. É para produzir commodity, é para produzir a soja. A senhora Luísa estava dizendo, o Pampa, toda a volta dela, e quando ela falou ali de Alegrete, de Rosário, a gente está falando do bioma Pampa. Vamos imaginar isso. É um bioma que está sendo devastado pela commodity soja. E ela está lá solita, né? Solita no meio resistindo, fazendo a transição ecológica com a pecuária. Então, feita essa ressalva, de nós entendermos que, quando nós formos agora tratar de agroecologia, as políticas públicas para a agroecologia, e aqui vai se confundir um pouco política de Estado ou políticas de governo, né? Nós temos políticas de Estado e temos políticas de governo. Elas são marginais. Elas são marginais. E cumprem um papel de resistência. Nós, cada uma que está trabalhando com a agroecologia, cumpre um papel de resistência a um modelo hegemônico. E quando nós tratamos de resistência, cada agricultor, cada pesquisador, cada professor que trabalha com a agroecologia, cumpre um papel fundamental nesse momento histórico, né? Que a gente está conseguindo ter. E esses espaços, né? Novamente agradecer, parabenizar pela constituição de espaços como esse, são fundamentais. Os alunos da ETA estarem aqui me alegra muito. A gente há muito tempo tem buscado com a ETA poder trabalhar algumas parcerias. O assentamento do CEPEC está ao lado, tem a maior produção agroecológica. Eu vou ser modesto, do Rio Grande do Sul. Depois eu apresento os números. Poderia muito bem estar em parceria com a ETA. Infelizmente, a gente não tem nenhuma política com a ETA, né? Que é uma escola técnica de tanto renome, de tantas pessoas importantes que estão por aí, ocupando cargos públicos, pesquisadores, professores, mas a gente não tem nenhuma política que a gente possa fazer estágios, que a gente possa fazer pesquisas, fazer experiências. Isso seria uma política pública, né? Nós poderíamos estar com uma política desenvolvida nesse sentido. Então, vejam que o agro é tão hegemônico e tem tantos tentáculos que conseguiu fazer com que muitos de nós
Digo muitos de nós porque a gente está aqui, tem muito estudante, enfim. Entenda, ou se entenda como agro. Né? De se achar que porque está na agricultura é agro. O que eu venho trazer para reflexão aqui é que nós precisamos, inclusive disso, inclusive da cultura, né, da educação, partir uma compreensão de que o que nós estamos, a agroecologia não pode se confundir com agro. É outra perspectiva. Bom, feita essa ressalva, eu começo a trazer alguns números, né? Só para exemplificar isso. Plano Safra. Todos sabem que o Plano Safra brasileiro, por exemplo, sempre traz Plano Safra para a agricultura familiar, que está para ser lançado agora nos próximos dias, em junho, né? Vai se lançar o Plano Safra. Plano Safra não é ano civil. Plano Safra é julho a junho do outro ano. Ano civil é de janeiro a dezembro. Mas Plano Safra tem essa... Por questão de metodologia, inclusive de dados, é importante esclarecer isso. Então, aqui, isso aqui é 2025, tá? 25, 26. O Plano Safra passou de 500 bilhões da agricultura empresarial, ou do agro, e 80 bilhões para a agricultura familiar. Porém, aqui tem um probleminha. Desses 80 bilhões destinados à agricultura familiar, mais de 90% é para soja e milho. Então, o recurso que seria para a agricultura familiar produzir feijão, produzir verdura, produzir fruta, né? Essa diversidade de alimentos que vocês viram ali fora, o que é agroecologia, ali dá para ter uma amostra o que é agroecologia. Aproximadamente, não chega a 10% de recursos que são para isso, para a produção de alimentos. O restante, mesmo, ou seja, então 500 bilhões é para commodity. Aí você tem 80 bilhões para a agricultura familiar. Desses 80 bilhões, 90% ainda vai para o agro. Porque a soja que é produzida no Rio Grande do Sul, com raras exceções, é transgênica. Então, você está comprando semente das multinacionais, você está comprando todo o pacote. Pacote é o quê? É desde o NPK, é desde tudo que é tipo de veneno, né, os herbicidas, fungicidas e tudo assim por diante, acabam indo para esse pacote do agro. Depois eu vou entrar na parte mais detalhada de juros. Aí nós temos, que é uma política pública, o PRONAF é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, e uma das políticas é o crédito dentro do PRONAF. Existem, e agora eu estou tratando principalmente de crédito, né? Minha apresentação não ficou muito boa, mas tratando de crédito, né, para a agricultura familiar agroecológica, nós temos um número bastante assustador. Não chega a 2... deixa eu pegar outra planilha que está melhor, tá, gente? Depois eu volto aqui. Não, aqui. Aqui. Eu vou indo e voltando. Esses são os números do... Isso aqui é Banco Central, tá? Isso aqui não é uma planilha que eu montei aleatória. É dados do Banco Central, tá ali o site, se vocês quiserem pesquisar. Isso aqui são dados do PRONAF de 23, 24 e 25. Então, para poder fazer uma média, para não pegar um ano só, porque daí tem ano agrícola, o ano civil, então eu fiz uma média de 23, 24 e 25. PRONAF e Agroecologia, que está aqui embaixo em verdinho, no Rio Grande do Sul, no Brasil está lá em cima, ó, 219 contratos, foram destinados 8 milhões e 600 mil reais para o PRONAF e Agroecologia. Tanto custeio quanto investimento. No Brasil. Rio Grande do Sul, PRONAF e Agroecologia, 26 contratos, 1.904.823 reais. Então, crédito, não é que não tenha o crédito. Está lá o PRONAF e Agroecologia. Mas quem acessou o PRONAF e Agroecologia
foram 26 agricultores do Rio Grande do Sul e 219 no Brasil. Eu fiz uma consulta para a Cressol. Cressol é uma cooperativa de crédito, tá, gente? É uma cooperativa de crédito, assim como a Sicredi, assim como a Cicobi e outras que existem. Mas a Cressol, eu fiz a consulta para eles porque eles são a cooperativa de crédito que mais opera a Pronaf, que mais tem operações de Pronaf no Brasil. Eles não operam só no Rio Grande do Sul, operam a nível de país. Sabe quantas operações de crédito Pronaf eles fizeram no Rio Grande do Sul? Pronaf Agroecologia? 5. A Cressol, que é uma cooperativa que trabalha muito, né, com a agricultura familiar, fez 5 operações de Pronaf Agroecologia. Eles me mandaram ontem a relação. Ontem à noite eu não consegui mais, não deu mais tempo de colocar aí. Pois bem, aí tem uma coisa interessante. Esses dados que são do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem um cadastro nacional de agricultores orgânicos. Tá? Vocês podem procurar lá. Chama-se assim mesmo, né? Cadastro Nacional de Agricultores Orgânicos. É bem interessante olhar. Aqui está o número de agricultores orgânicos. Quando eu estou falando aqui orgânicos, pessoal, vamos fazer uma convenção. Agricultores orgânicos é com certificado orgânico, certo? A prof. Luísa falava antes que ela está em transição ecológica. Ela está fazendo todo o manejo, mas ela não tem o certificado orgânico. Então, a prof. Luísa, com a produção pecuária dela, não está aqui. Tá? Então, só para a gente exemplificar e convencionar isso. Então, o que a gente está falando quando está falando de agricultor familiar ou agricultores orgânicos? Então, esse cadastro aqui, aqui está a quantidade de agricultores orgânicos que tem certificado. E aqui não está por produção, tá? Aqui é produção como um todo, seja vegetal, seja agroindústria, seja animal, ok? Rio Grande do Sul, está lá, tem 3.295 agricultores, ou não, porque são cadastros de orgânicos, por vezes também, ali tem agroindústrias, ou sitiantes, enfim, que não se cadastram como agricultores, que não têm o cadastro, né, como agricultor familiar, mas estão ali dentro. Isso é um outro detalhe. Para acessar, por exemplo, o Pronaf, você tem que ter um cadastro nacional, chama-se CAF, né? O Cadastro de Agricultor Familiar. Então, nem todos esses 3.295 que têm certificado orgânico têm CAF. Então, aí a gente começa a entender algumas coisas. Então, nem todos esses que produzem orgânico podem acessar o Pronaf, porque precisa ter a CAF. Você tem muito sitiante, você tem, ou alguns, inclusive, tem mais área ou renda do que para ter a CAF permite. Então, são bastante detalhes aí que a gente não tem tempo de entrar. Mas só para ter uma ideia, que vocês conseguem ter uma noção do tamanho que é, né, o público, digamos assim, da política pública para a agroecologia quando a gente está tratando de crédito. Tratando de crédito. Olha ali, eu puxo a base para essa sala agora. O assentamento de Filhos de Cepé, só o assentamento de Cepé, tem mais agricultores orgânicos com certificado do que o estado do Amapá. São em torno de 224, 220. Varia um pouco, porque as agroindústrias, mas está por ali. Tá? Vamos passar para frente. Aqui, eu fiz uma outra comparação. No Rio Grande do Sul, nós temos, isso aqui são dados do IBGE, nós temos 294 mil propriedades cadastradas como agricultura familiar. A título de comparação, né? Nós estamos aí com um pouquinho mais de 1% do tamanho hoje da agricultura agroecológica. No Rio Grande do Sul, nós estamos com um pouquinho mais de 1% das propriedades, enfim, dos cadastros que a gente atingiu com o certificado orgânico. É mais atípico mesmo a gente saber o nosso tamanho. Mas vejam só, que mesmo assim, esse número que eu apresentei,
de pronafianos, de pessoas que pegam o recurso do Pronaf, é muito pouco. E a gente não sabe o que está acontecendo. Há sinais, por exemplo, algumas dificuldades que ocorrem, mas é ainda muito poucas pessoas que acessam o crédito. Vamos lá. Só voltar um pouquinho aqui para dizer que esse aqui é o meu conceito de agroecologia, tá? Existem vários conceitos. Vocês podem pegar muito conceito científico, conceito de movimentos populares, mas sendo bem básico, né? A gente entende a agroecologia, eu enquanto agricultor que planto arroz de diversas variedades, arroz vermelho, arroz preto, arroz cateto, e trabalho com isso no dia a dia, a agroecologia tem que envolver muita gente. A agroecologia tem que ser de muita gente. Senão a gente está pensando apenas em mercado. A agroecologia tem que produzir muita comida. A agroecologia não é para produzir commodity. E a agroecologia é para atender muita gente. Então é muita gente produzindo muita comida para atender muita gente. Aqui eu já passei. Opa, estou voltando aqui. Até o final da fala eu aprendo a lidar com esse bichinho. Gente, pegando outras frentes, então, das políticas públicas para a agroecologia, existe um plano nacional, tá no site, vocês pesquisar lá o Planapo, é uma evolução importante, enquanto política pública, ter essa compreensão do que é o Planapo. Lá são todas as ações que o governo tem atuado, né, construído junto à sociedade. Por que eu não vou me ater aqui no Planapo? Primeiro porque é isso, vocês podem pesquisar, está lá disponível. Ações do Planapo, que são oriundas do Planapo. Tem um edital aberto, por exemplo, de bioinsumos. O edital BNDES, 40 milhões, que aliás eu não consigo fazer pergunta para a professora Luísa, né, como é que a gente pode utilizar os bioinsumos para acelerar também a questão da produção, da transição ecológica na produção animal, mas tem um dos editais, por exemplo, que está aberto. E os bioinsumos entram nessa perspectiva também de contribuir, né, na produção agroecológica. Aliás, só um comentário, o próprio agronegócio já está bem mais evoluído que o campo da agricultura familiar com biológicos. Tem produzido biofábricas, né, tem pesquisado cepas, né, de várias bactérias, fungos, enfim, porque eles se atentaram que é muito mais barato usar biológico do que você está usando inseticidas ou pesticidas ou coisa parecida. Então, só para dar um exemplo assim, do que a gente tem nessa perspectiva, mas não tem aqui uma coisa muito importante. Não tem rúbrica. O Planapo não tem rúbrica. O que é rúbrica? Naquele ministério vai ter tantos milhões ou tantos bilhões para a agroecologia. Não tem. E uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente tem planejamento de fazer algo, né, quando a CEPORGS planejou fazer esse seminário, sabia que, então, quem vem participar vai pagar sua passagem, né, os palestrantes vão custear suas despesas. Então, teve um planejamento para sanar as despesas. Aqui não tem rúbrica. Isso é uma coisa importante. Quando a gente quiser desenvolver uma política pública, tem que ter o cifrãozinho junto lá. Da onde vai sair o dinheiro para executar a política pública. O que para mim hoje, e eu falo para mim porque o meu trabalho de conclusão de curso pós-graduação no Instituto Federal foi sobre isso, é a principal ferramenta para a transição agroecológica. Atualmente, a principal política pública é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas como? Por vários fatores. Então, só para nós entender aqui, o PNAE, gente, é das políticas públicas mais longevas do mundo. Políticas públicas de segurança alimentar,
fundamentalmente segurança alimentar. E o que mudou em 2009? Mudou que em 2009, com a lei 11.947, a lei 15.226, ela atualizou agora o PNAE. Mas a lei 11.947, de 2009, ela, a partir dessa lei, ela diz o seguinte: agricultores familiares vão poder vender para o PNAE 30%, no mínimo, dos recursos que são destinados à alimentação escolar devem ser adquiridos dos agricultores familiares e suas organizações, evidentemente. Até 2009, como é que uma cooperativa, como é que a Comafit, que vai estar como ditado, as companhias da Comafit, ia vender banana e concorrer com grandes varejistas, empresas das bananas, que atendem as escolas? Não tinha a menor possibilidade. Então, o que é criado aqui? Talvez para alguns seja estranho falar isso, mas foi criado uma reserva de mercado para a agricultura familiar. Vou repetir, foi criada uma reserva de mercado. Aí os defensores da livre concorrência do mercado vão ficar nervosos. Como assim criar reserva de mercado no setor da sociedade? Sim, foi criado. E a partir disso é que as cooperativas, e se multiplicaram as cooperativas de agricultores familiares, não só no Rio Grande do Sul, Brasil afora, e um dos casos, eu sei que é a Comafit, um dos casos é a Cooperativa de Viamão, que passaram a entrar nesse mercado, porque antes não existia. Viamão, em 2008, eu sei que a gente conseguiu fazer uma venda para a prefeitura com muito suor, mas ela comprava arroz de Governador Valadares. Governador Valadares é Minas Gerais, Vale do Aço. Pergunta se alguém planta arroz em Governador Valadares. André, planta arroz em Valadares? Acho que não, né? Pois é, mas Viamão comprava de uma empresa de Governador Valadares. Hoje, Viamão compra arroz de Viamão, da cooperativa. Compra arroz, compra os ovos, compra verduras de Viamão. Porque a lei, ela privilegia, agricultores locais. E vejam só, ela privilegia também, como um dos critérios, produção agroecológica. Está claro no texto, ela privilegia que se possa pagar, o Estado pode pagar até 30% a mais para alimentos, no caso, certificados como orgânicos, A gente não tem uma modalidade de transição ecológica. Então, tem que comprovar através do certificado orgânico. Então, aqui vejam só, era 30%, a lei agora essa lei de 25, 15.226, aumentou de 30% para 45%. Então, teve um aumento agora de 50% no volume a ser adquirido na agricultura familiar. E olha como esse programa injeta dinheiro, injeta cifrão na agricultura familiar, que, por consequência, utiliza para fazer transição agroecológica, utiliza para organizar as cooperativas, utiliza para organizar as agroindústrias. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele repassou, vocês me desculpem, esse dado é de 22, porque é o último dado fechado que tem no site, tá, pessoal? Nos próximos dias pode ser que feche outros dados. Então, é um pouco atrasado esse dado, mas é o que eu encontrei no site. É 22. Então, todos que recebem recursos do FNDE, escolas, estaduais, estados, municípios, prestam conta. E está lá para vocês procurar, tá? Então, em 2022, o FNDE repassou R$ 3.552.946 para as escolas, para a alimentação, tá, gente? A alimentação. Disso, na média, já em 22, isso, 45%, 45,10% foram adquiridos da agricultura familiar. 1.602.423. Então, isso é muito recurso que gera para a agricultura familiar. Que, por sua vez, a gente tem percebido que
retorna, né, para o agricultor familiar, os assentamentos, enfim, e isso é devolvido nesses processos importantes da transição agroecológica, da produção orgânica, das agroindústrias, de maneira geral. Não existe um filtro, tá? Não tem como filtrar para a gente saber quantos que foi comprado para a agricultura, foi comprado de alimentos orgânicos ou não. Não tem esse filtro. Mas a gente percorre o Estado, percorre as cooperativas, a gente percebe o crescimento e a utilização desse recurso para uma ferramenta, né, para a agroecologia, muito mais, infelizmente, do que o Pronaf. Então, vejam os números que são bastante assustadores, né? Então, o PENAI, para poder passar adiante, tem sido uma política muito eficiente, principalmente porque é uma política de Estado. O que é uma política de Estado e política de governo? Política de Estado é aquela que ocorre independente de quem está governando o país, governando o município, governando o Estado. Certo? A política de Estado é como o PENAI. Então, independente de quem ganhar as eleições para presidente da República, o FNDE vai continuar repassando esse recurso para as escolas, para os municípios, para os estados. Independe de quem estiver como presidente, independe de quem está como governador do estado, independe de quem está como prefeito. Mas a prefeitura e o estado também colocam recursos do PENAI no PENAI. O mesmo valor que o FNDE coloca, estados e municípios colocam também. Aí é uma opção do governador do estado e é uma opção da prefeitura pegar o recurso do município e destinar para isso. Há casos, se vocês pegarem na planilha, tem muitas prefeituras que fazem isso, que chegam a 90%, assim como tem outras que é muito menos que 45%, tá? Isso aqui é média. Não é toda prefeitura que executa 45%, não é toda prefeitura que executa o mínimo, mas na média a gente está aí. Gente, avançando para mim e terminando, uma outra política pública importante, volto a dizer, ela não está descrita como política pública para a agroecologia, mas que fomenta muito a agroecologia, porque fomenta a produção diversificada, porque fomenta a organização das cooperativas, é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O PA foi criado em 2003, e aqui tem um problema. O PA é uma política de governo. Então, quando mudou o governo, por exemplo, em 2016, até 2022, o PA deixou de existir? Não. Uma pergunta se tinha dinheiro. Ele foi desidratado. Ou seja, ele existia enquanto política, mas não tinha dinheiro. Porque quem disse quanto de dinheiro se coloca nele é o presidente. É o diretor da Conab, o diretor do Ministério, né, onde a Conab está vinculado, agora a Conab está no MDA. Em outros momentos a Conab está em outro ministério, aí depende do ministro, vamos botar tantos milhões no PA, ou não. E assim vai. Entendem a diferença em política pública de Estado e política pública de governo? Então nós precisamos de política pública de Estado para a agroecologia. Cada vez mais. Aqui eu vou ter uma observação, que é uma crítica que eu tenho, né? E a gente critica aquilo que a gente quer melhorar. Por exemplo, a Conab, quando uma cooperativa lá, vou pegar de novo o caso da Comafit, se ela for fazer um projeto, e você pode fazer um projeto de orgânicos, né? E a Conab também vai pagar mais, vai pagar 30% a mais, 100% dos alimentos precisam ser orgânicos. E aí fica a pergunta, por que não pode ser 50% de orgânicos e outros 50% em transição, talvez? Né? Por que você não, para aproveitar melhor a produção local que está em transição, né? Famílias que estão se chegando? Então, é uma crítica que a gente faz, que a gente quer debater isso para que a Conab talvez reveja. Né? E não tem que ser 100% de agricultores e de certificados orgânicos para poder também estar promovendo a transição. Aqui alguns números, tá? Isso aqui são dados públicos, só para vocês terem uma ideia.
E também comparar com o PENAI, né? Então, veja, todos esses anos de operação do PAA foram destinados 2 bilhões. Então, quando eu digo que o PENAI é a principal ferramenta hoje da agricultura familiar, da agroecologia, é também em números. Veja, 2 bilhões de reais foram destinados em todo o período, tá? Lá está todos os anos, todas as operações do PA. E vocês viram que só em 22 do PENAI foram 1 bilhão e 600 milhões. Então, é um programa importante. Veja só, já foram atendidos 206 mil agricultores familiares. Disso aí tem muita produção agroecológica, muito produtor orgânico, muita produção em transição. Bem, algumas considerações que eu queria fazer ainda para indo para o final. E o acesso a essas políticas públicas, a gente percebe que funciona melhor de forma cooperada. Então, quando há cooperação nas comunidades, quando há cooperativa, essas políticas públicas conseguem ser acessadas de uma forma muito mais eficaz. Então, assim, nós trabalharmos a questão da agroecologia vinculada com a cooperação, com o cooperativismo, vai transformar o acesso à política pública e a construção da política pública muito mais eficaz. A gente entende que precisa, nessa perspectiva do melhoramento da política pública, né, do melhor acesso, nós pensarmos cadeias produtivas. E aqui a política pública seja pensada enquanto cadeias produtivas. Eu escutava a professora Luísa falar, nós não temos nada pensado enquanto cadeia produtiva pensado, nada organizado, enquanto cadeia produtiva né? Nós perdemos espaço para isso. Aliás, hoje, um dado importante, né? O leite sempre foi uma cadeia produtiva importante no Rio Grande do Sul. Continua sendo, mas perdeu o tabaco. Hoje, a cadeia produtiva que domina a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, com mais de 70 mil agricultores trabalhando com tabaco, dependendo das multinacionais, é a maior cadeia produtiva. Eu coloquei ele como um exemplo, né? O que o arroz orgânico, que aliás é um dos poucos grãos que há disponibilidade para o PENAI orgânicos, ele se tornou essa força, digamos assim, porque trabalha como cadeia produtiva. Os agricultores se organizaram para pensar desde a semente, o planejamento da produção, a gestão da irrigação, a indústria, até fazer a entrega. Feijão orgânico temos disponíveis para as escolas para atender a alimentação escolar? Não temos uma cadeia produtiva do feijão. Não temos. Então, temos algumas frentes organizadas de hortifruti, né? Mas ainda pensar as cadeias produtivas e essa outra questão do território. Quando eu escuto novamente a professora Luísa falando que ela está cercada ali, ela é uma ilha no meio da soja, chega a doer. E isso nós conquistamos lá, a duras penas, a gente conquistou um território. Então, meu vizinho não precisa se preocupar comigo se eu vou usar veneno ou não. A produção agroecológica está garantida, porque é um território livre de agrotóxicos, livre de transgênicos. Então, pensar territórios. A gente precisa pensar territórios de transição, o território do Pampa, o território... Enfim, tem muita coisa para pensar. Queria reforçar a importância, né, de Viamão está se criando o primeiro polo de agroecologia no Instituto Federal de Educação. Foi adquirido, né, o antigo seminário da Tecnopuc, lá foi adquirido um investimento de 42 milhões de reais para o campus de Viamão, mas também para ser um tecnoparque e um polo de inovação, tecnologia, enfrentamento das mudanças climáticas e bioinsumos. Então, a gente precisa multiplicar isso. Né? Pesquisa. Infelizmente, nossos institutos de pesquisa estão voltados para atender as demandas do pacote tecnológico dominante. Então, saudar isso, né? A importância de nós termos polos de agroecologia, pesquisas voltadas a isso. Saudar a importância, né,
da Universidade Federal Pública, dos institutos federais públicos, da Embrapa, né? Viva o SUS e assim por diante. Nós precisamos de Estado forte. Se a gente quiser que a agroecologia seja um dia a nossa ferramenta hegemônica, a gente precisa de instituições, assim como a URGS, fortes para poder estar pesquisando, ensinando, fazendo pesquisa, ensino e extensão. Para concluir, de fato, então, dizer que nós precisamos pensar que, assim como o Estado brasileiro, ele optou por um modelo para a agricultura, modelo tecnológico para a agricultura, que é o agronegócio, botou o Estado para isso. Eu comentava no intervalo com o meu colega, eu me lembro, isso no início dos anos 80, meu pai plantava milho, criou, ele colhia semente e plantava. Daí chegou um técnico da Emater, lembro o nome dele até hoje, já, eu era novinho, faz bastante tempo isso. Trouxe semente híbrida de milho. E junto com a semente híbrida de milho, ele trouxe o quê? A ureia. E ensinou que tinha que passar de pé em pé da ureia, botando ureia com uma colherzinha ainda, que era a medida que tinha. O que é isso? É o Estado brasileiro, através de um órgão de assistência técnica e extensão, só fazendo a ressalva a importância da Emater, de vários pesquisadores extensionistas que fazem um trabalho fantástico em relação à agroecologia. Ressaltar isso também. Mas naquele momento a Emater fez esse papel. Era o Estado brasileiro chegando no agricultor, não, usa semente híbrida, usa ureia, usa NPK. Então o Estado agiu dessa forma. Então o Estado precisa também, se a gente quiser que a agroecologia de fato seja massiva, né? E para isso tem que ter reforma agrária, tem que ter respeito aos povos tradicionais. Nós temos que fazer um enfrentamento à crise climática. O Estado precisa, né, agir e, de fato, transformar, criar, né, políticas públicas para que a gente possa ter acesso e desenvolver. Sempre pensando que, se nós quisermos, de fato, a agroecologia como modelo hegemônico, essa sala está muito legal, assim. Nós temos aqui a maioria jovens, eu acho que até a maioria são mulheres. Precisamos pensar isso também. Não dá para nós pensar a agroecologia, né, com um bando de homens velhos sentados e decidindo isso numa sala de reunião. Né? A gente precisa estar estudando, pesquisando, estar a campo, com a juventude, com as mulheres, com os indígenas, com a central da reforma agrária, e isso tudo que para mim é agroecologia e que é o norteador da política pública. Obrigado, gente.